Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero compartilhar com você uma técnica que fez muita diferença na minha vida. Esta técnica se chama EFT, Emotional Freedom Techniques, ou Técnica de Libertação das Emoções. Essa técnica, ela foi desenvolvida a partir de uma técnica mãe que se chama TFT. Então, a EFT ela foi uma simplificação da TFT. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esta técnica, né? Sobre esta terapia também, né? Porque é utilizada como uma técnica terapêutica. Existem terapeutas especificamente que trabalham com a EFT. Eu quero compartilhar por quê? Porque algo em mim se transformou e eu gostaria de compartilhar esse formato de autoaplicação porque é muito simples e porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida. Como é que isso aconteceu? Eu estava num momento onde eu estava buscando algumas alternativas para a minha organização interior, né? Eu sempre estou buscando, então desde os meus 19 anos eu busco me entender um pouco mais. Eu estou nesse caminho de autoconhecimento que eu acredito que é uma transformação imensa e intensa quando a gente se entrega e a gente trabalha para que isso aconteça. Mas nesse momento eu encontrei essa oportunidade. E nessa oportunidade, onde eu comecei a fazer um intensivo de autoaplicação, de aplicação, de estudos e de pesquisa e formação, eu observei que algumas coisas muito antigas, algumas emoções muito antigas e que me atrapalhavam imensamente na minha vida, elas se dissolveram. Então eu fiquei muito tempo, e 2 dias especificamente, um intensivo onde eu me fechava e eu fazia autoaplicação e fazia aquele intensivo para fazer a minha limpeza de dores, de memórias negativas, de situações que são e que eram as que foram liberadas, era uma base de algumas inseguranças e algumas questões que eu acabava transferindo para os meus relacionamentos, transferindo para as minhas convivências com outras pessoas e para mim mesma também, com um olhar muitas vezes um pouco exigente demais. E eu consegui. Então eu consegui essa transformação, eu consegui libertar algumas emoções muito velhas. E isso fez uma grande diferença e tem feito uma grande diferença na minha vida. Existem N histórias, muitas histórias, inclusive até o início da história do IFT, né? Ela começou com alguns experimentos onde o terapeuta que estava desenvolvendo esta técnica, ele fez vários experimentos com a organização diferenciada. Se de repente ele esquecesse de tocar um ponto, o que acontecia? No final, ele observou e fez de uma forma simplificada. Ele chama isso de uma receita básica, né? Nessa receita básica, a gente consegue fazer a autoaplicação desta técnica. Em que essa técnica consiste? Ela consiste na estimulação do nosso corpo, né? Dos meridianos específicos que trabalham as nossas emoções e estas liberações que nós fazemos a partir da técnica. Então, nós fazemos essas batidinhas no topo da cabeça, no início da sobrancelha, do lado do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, na clavícula e embaixo do braço, na axila. Essas batidinhas, elas precisam ser firmes e contínuas. Esses pontos que nós chamamos de meridianos do nosso corpo são pontos de energia que muitas vezes eles estão bloqueados. Então, quando nós temos dores, quando nós temos sentimentos negativos, estes pontos ou algum desses pontos estão bloqueados.
E quando nós fazemos a autoaplicação dessa técnica, nós conseguimos dissolver essas memórias negativas, dissolver esses sentimentos negativos, dissolver algumas doenças, algumas dores que nós temos. Muitas vezes se tem histórias também de processos de depressão, processos de curas de enxaqueca, de vícios, álcool, drogas, entre outras coisas. Então, ela é muito profunda, ela vem sendo aplicada em N países, isso se aplica, e no Brasil também existem muitos terapeutas que trabalham com a EFT. A EFT tem alguns passos que são passos importantes que não podem deixar de ser feitos e que eles também fazem uma organização nesse processo de aplicação. Então nós vamos ter uma frase que nós chamamos uma frase de preparação, que nós repetimos 3 vezes essa frase com batidinhas firmes e contínuas no ponto do karatê que nós chamamos. Esse é um meridiano, né, que nós estimulamos fazendo esta aplicação. Nós também fazemos a repetição de uma frase, que é a frase que vai fazer a conexão entre as nossas palavras, os nossos sentimentos e a estimulação desse meridiano, que nós chamamos de frase lembrete, porque ela vai lembrar o que nós estamos trabalhando, né? Então nós repetimos uma vez em cada um dos pontos que foram falados. Nós fazemos a avaliação. Numa escala de 0 a 10, qual é a intensidade desta emoção ou desta dor ou desta situação? De 0 a 10 a gente dá uma nota no início e depois nós fazemos essa avaliação de 0 a 10 no final também. Aí nós fazemos a técnica. Eu vou dar um exemplo e nesse exemplo eu vou trabalhar com a raiva, porque a raiva é algo que todos nós sentimos. Se você não está sentindo a raiva nesse momento, você pode tentar trazer um momento que você sentiu raiva. E por que muitas vezes quando nós sentimos raiva, ela parece tão intensa? Porque essa raiva se conecta com todas as outras raivas que nós sentimos. Ou muitas vezes com situações específicas ou muito fortes que nós vivenciamos e aciona essa raiva, né? Pode ser da nossa infância, na nossa escola, muitas vezes com os nossos pais, né? Nosso pai ou nossa mãe, ou os nossos companheiros, ou alguém que passou pela nossa vida de certa forma e ficou essa memória negativa, e nós precisamos estar liberando essas energias que fazem mal e se conectam e acabam prejudicando a nossa vida. Nosso equilíbrio emocional, mental, nosso equilíbrio físico e espiritual. Então nós temos também, lembramos que temos todas essas camadas, né, do nosso ser. Então, trabalhando com a técnica do EFT, da raiva. A primeira frase que nós repetimos, fazendo as batidinhas, né? Mesmo que eu sinta essa raiva, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa raiva, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa raiva, eu me aceito profunda e completamente. Essa raiva, 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 essa raiva. De 0 a 10, como é que está a sua raiva? Como é que está a minha raiva? Está 5. Eu posso continuar fazendo essa aplicação até zerar. Se não for a raiva, eu posso dizer essa dor de cabeça que eu estou sentindo, né? Então, mesmo que eu sinta essa dor de cabeça, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa dor de cabeça, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Repete 3 vezes esta frase, que é a preparação, que é uma abertura, e depois você faz, né, nos pontos que eu te expliquei,
nesses pontos, que são os mesmos pontos da acupuntura, que são os meridianos do nosso corpo, nossos pontos de energia. Quando nós fazemos a aplicação 1, 2, 3 vezes, repetimos para limpar aquelas emoções, para limpar situações, para limpar muitas vezes dores que nós temos, uma situação de vício também, uma depressão, uma síndrome do pânico, porque ela é trabalhada em N coisas. Nós vamos fazendo esta nossa limpeza e nós vamos conquistando o nosso equilíbrio biopsico-espiritual. Esse nosso equilíbrio é que dá realmente uma tranquilidade, maior qualidade de vida. Então, lembre dessa técnica de forma muito simples, pensando em algo que você quer resolver, seja uma dor, seja um sentimento negativo que você tem naquele momento, ou algo que quando você lembra traz uma emoção muito forte. Pega aquela emoção e traz essa emoção para ser trabalhada e aplique essa técnica para você. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença, assim como fez para a minha vida, vai fazer para a sua vida também. E caso você tenha alguma dúvida, caso você queira alguma explicação, alguma orientação, você pode me perguntar que eu vou responder o mais breve possível, ou quem sabe transformar num vídeo também para você. Um grande abraço e até o próximo encontro.